Querido irmão, querida irmã, para essa Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor, nesse dia 29 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 18, do versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42. Faremos de uma forma breve, mas você poderá fazer essa leitura na sua Bíblia de uma forma completa, ela é bem extensa. Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, pois levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, disse: A quem procurais? A Jesus de Nazaré responderam. Ele disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. Jesus retomou: Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Conduziram Jesus a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Ele interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Anás mandou amarrado a Caifás. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário. Lá eles o crucificaram com outros dois. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse: Tenho sede. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra da paixão do Senhor. Querido irmão, querida irmã, o longo relato da paixão de Jesus que você poderá fazer do texto João 18, do versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42, segundo João, é muito detalhado. O autor descreve com pormenores o processo de julgamento, condenação e morte de Jesus. A Páscoa da cruz, como pode ser chamada a Sexta-feira da Paixão, expressa a tristeza e o luto, pois a comunidade noiva perde temporariamente seu noivo. O justo é julgado e condenado pelas forças do mal. A cruz, instrumento de tortura, demonstra a crueldade humana inclinada ao pecado. Participando desse ritual, a comunidade expressa a rejeição à injustiça e se solidariza com os injustiçados do mundo de hoje. Por outro lado, a celebração da Sexta-feira Santa mostra que a Páscoa foi possível através da cruz. Assim, a cruz, instrumento de tortura, torna-se sinal de vitória sobre a morte. São Cirilo de Alexandria dizia que Jesus entregou sua alma nas mãos do Pai, para que nela e por ela nós alcancemos a luminosa esperança, sentindo e crendo firmemente que depois de termos suportado a morte na cruz, na carne, estaremos nas mãos de Deus, num estado de vida infinitamente melhor do que aquele que temos enquanto vivemos na carne. Querido irmão, querida irmã, na sexta-feira da Paixão do Senhor,
a palavra nos conduz para dentro do mistério da salvação, no qual o amor e a misericórdia divina chegam à plena doação em favor da humanidade. Jesus, que saciou a fome, curou doenças, aliviou a dor humana, é acusado de ser um malfeitor. O justo e santo que passou entre nós fazendo bem é condenado como blasfemo. Jesus, o libertador, que levantou sua voz contra os abusos da lei e se colocou ao lado dos oprimidos, perdoou os pecadores e reergueu os abatidos, é condenado como subversivo. Por nos ter amado tanto, como só Deus pode amar, Jesus é eliminado pela ganância e crueldade humana. Neste dia, as palavras devem ceder lugar ao silêncio e à contemplação. A proposta do dia, você acha que algum filho de Deus deve ser condenado à morte? E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Redentor nosso, em atitude de contemplação diante de tua morte por nós, te pedimos, ajuda-nos a compreender o mistério da redenção e ensina-nos a dar um sentido redentor ao sofrimento humano. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor, nesse dia 29 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. A primeira leitura, Isaías 52, do versículo 13 ao capítulo 53, versículo 12. O Salmo responsorial, Salmo 30. A segunda leitura, Hebreus capítulo 4, do versículo 14 a 16. O capítulo 5, 7 a 9. Também o texto de João 18, do versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho de uma forma breve e com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do profeta Isaías e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangendo toda a liturgia dessa Sexta-feira Santa. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem?
Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a reflexão hoje proposta pela liturgia da palavra versa sobre a doação da vida. É o ápice da missão de Jesus, que consuma na cruz o exemplo supremo de amor. Em vista disso, São Paulo da Cruz recorda que a paixão de Cristo é a obra mais estupenda do amor de Deus. Por essa razão, hoje não é dia de chorar ou se lamentar por Jesus num dolorismo desconectado da realidade, mas de solidarizar com Ele, estando a exemplo de Maria e do discípulo, amando aos pés da cruz, numa demonstração do nosso amor por Ele. Mas isso não se faz apenas com a participação da cerimônia da paixão, como muitos imaginam, vindo à igreja apenas na Sexta-feira Santa, mas com aquilo que ela representa na sua essência, a entrega a Deus e ao próximo, solidarizando com as lutas em prol da vida, como Jesus nos ensinou durante a sua vida pública, sem temer os obstáculos e as perseguições, como vemos hoje na primeira leitura sobre o servo sofredor. Isaías destaca que, da mesma maneira com que as pessoas ficaram chocadas com a desfiguração do servo, elas se chocariam com a sua transformação e com o que esse sofrimento provocaria no mundo e nas pessoas, uma transformação radical. É um sofrimento extremado, mas que não foi em vão, porque tinha objetivos bem concretos: transformar toda dor e sofrimento em alegria. É um prenúncio do que seria a cruz de Cristo e de todo o seu processo persecutório. Aquele que foi considerado a escória da humanidade revelou-se em todo o seu esplendor como o salvador dela. Todo o relato da condição do servo apresentado por Isaías é atribuído a Jesus, como vemos hoje na narrativa da paixão. Ele enfrenta firme e calmamente todo o julgamento, condenação e morte, sem esboçar resistência. Age desse modo não pela falta de esperança, mas pela total confiança em Deus, que não o abandonou, embora muitos imaginassem que ele o tivesse abandonado. Ali, ao pé da cruz, estavam presentes algumas pessoas que representavam aqueles que foram e continuariam fiéis a ele. Dentre essas pessoas, Maria, representando a comunidade judaica que seguiu Jesus e que continuaria fiel à sua missão, e o discípulo amado, representando os que assumiram o compromisso com ele, o novo discipulado. Assim, confiante e firme, Jesus entrega a sua vida por nós. Depois de termos ouvido na liturgia de ontem o seu ensinamento sobre o serviço, hoje ele dá a própria vida, coerente com o que havia dito. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ou ninguém tem maior não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ao dar a sua vida por nós, ele nos deixou o maior ensinamento de amor.
Viver a paixão de Cristo é, portanto, solidarizar com os que hoje sofrem, é compadecer-se da dor do outro, é se consumir para que o outro tenha vida e a tenha plenamente. Cristo, o sumo sacerdote do Pai, nos deu esse exemplo. A carta aos Hebreus, lida na segunda leitura de hoje, fala exatamente disso. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Temos, portanto, todas as razões do mundo para permanecer firmes na missão que ele nos confiou e na fé que professamos. Ele provou na cruz quanto é capaz de se compadecer de nós, das nossas fraquezas, de nos defender. Ele assumiu nossa fraqueza, nossa condição limitada, exceto o pecado, para nos tornarmos partícipes da sua fortaleza. Qualquer dor não é maior do que a que ele passou por nós, como vimos hoje no relato da paixão. Isso deve servir de consolo e de alento quando estivermos achando que a nossa cruz está pesada demais, quando reclamamos por coisas tão pequenas, quando achamos que a vida não tem sentido ou valor. Basta olhar para a cruz e veremos quanta a vida tem valor. Um Deus que é capaz de um gesto como esse por nós merece todo o nosso respeito e o nosso amor. Contudo, somos convidados, na segunda leitura de hoje, a nos aproximar do trono da graça. E com a liturgia da paixão, somos convidados a nos aproximar da Páscoa, a maior de todas as graças que Deus nos concedeu. Cristo foi atendido pelo Pai nos seus clamores. Nós somos atendidos por Ele quando fazemos da nossa vida uma entrega total. Querido irmão, querida irmã, que possamos, com a celebração de hoje, aprender o que significa a obediência a Deus e participar da Páscoa da ressurreição. E encerrando este momento, rezemos juntos, Senhor Jesus, como tu, no final de minha caminhada, quero estar em condições de colocar nas mãos do Pai todo o bem que tiver feito a meu próximo. Amém.